potência, resistência, racismo, força. elas. Informação é o caminho na busca por igualdade e liberdade. Olá, mulherada do Zap delas. Estamos aqui para mais um encontro. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é menopausa. E para isso a gente convidou a doutora Luciana Tocchi. É um prazer enorme, Lu, estar aqui com você. E eu queria que, aproveitando, que você falasse um pouco sobre a sua formação. Olá, meu nome é Luciana, sou formada em medicina, depois eu fiz a parte de ginecologia, me especializei em endocrinologia ginecológica e depois me especializei toda na parte de endocrinologia geral. E hoje eu tenho bastante a parte feminina e a parte hormonal feminina. Que coisa boa! Então hoje a gente vai falar sobre menopausa, que bom, saber disso tudo. Um tema maravilhoso, né? Aí eu queria saber, aproveitando então, o que é menopausa, Lu? Então, menopausa é quando a mulher já está 1 ano sem menstruar. Essa é a definição, é um diagnóstico clínico. Mas, na verdade, a mulher passa por todo o processo de transição menopausal, que é quando começam as primeiras alterações menstruais e os primeiros sintomas. Esse processo pode demorar em torno de 2 a 5 anos, até quando ela realmente para de menstruar. Tá, então tem um prazo para isso, assim, depois de quanto tempo que considera que está na menopausa? 1 ano sem menstruar. Tá. Essa é a definição, mas tem todo esse processo antes que a gente chama de transição menopausal. E o climatério, que hoje se fala muito, ele engloba toda essa fase da mulher, desde as primeiras alterações menstruais, primeiros sintomas, até ela entrar em franca menopausa e para o resto da vida dela. E com que idade que acontece isso? Por volta dos 47, 50 anos. Tem mulheres que entram mais cedo e algumas até com 55 anos ou mais, mas uma média dos 47 aos 50 anos. E aí, então, eu queria saber que você trouxesse, assim, mais especificamente, qual é a diferença entre climatério e menopausa? Então, menopausa é um marco clínico, quando a mulher está 1 ano sem menstruar, que significa que os ovários pararam de produzir totalmente os hormônios. O climatério, ele vai englobar toda essa fase, desde os primeiros sintomas, das primeiras alterações menstruais, até ela entrar na menopausa e toda essa fase pós-menopausa. Então, ele abrange toda essa fase da vida da mulher, desde as primeiras da primeira alteração menstrual, os primeiros sintomas, até o resto da vida dela depois da menopausa. É a pré e pós-menopausa. Tá, ok. E quais as complicações, que acontecem quando a mulher entra na menopausa? O principal é a perda da qualidade de vida, Então, tem todos os sintomas de alteração de sono, alteração de humor, uma irritabilidade importante, com sintomas depressivos, uma fadiga crônica, piora às vezes da memória, dores articulares, piora da libido, a longo prazo, ressecamento vaginal, dificuldade na relação sexual, perda de urina, às vezes infecção urinária de repetição. Então tem toda essa parte de perda de qualidade de vida, mas também tem um problema para a saúde, A mulher, quando ela entra nessa fase, a perda da produção dos hormônios vai acarretar problemas, aumentar o risco cardiovascular dela e a perda de massa óssea, Então são mulheres que começam a ter facilidade para ganhar gordura visceral, a gordura no abdômen, que é a gordura que está associada mais às doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, gordura no fígado, colesterol alto, e também a perda de massa óssea e, consequentemente, osteoporose. Então ela passa a ter um risco maior de infarto, então? Com certeza. Inclusive, quando a gente vai avaliar a prevalência de doenças cardiovasculares, a mulher, depois que ela entra na menopausa, aquelas que não fazem a reposição hormonal, elas aumentam muito o risco de doença cardiovascular e se igualam aos homens. Olha que coisa. E esses sintomas, eles podem acontecer mesmo antes da menstruação começar a falhar? Esses sintomas que você falou? Em geral, começa junto, Mas às vezes acontece, porque normalmente os sintomas são sutis, Então, a gente tem que valorizar muito a queixa da paciente, E descartar outras causas, Porque às vezes outras alterações hormonais podem gerar sintomas semelhantes. Às vezes o estresse, um quadro depressivo, que às vezes confunde. Então, a gente tem que fazer uma análise, não dá para avaliar, esperar só os exames de sangue alterarem, que são os marcadores, e também não só valorizar o sintoma clínico, tem que avaliar um contexto geral e excluir outras causas. Tá, ok. E o que fazer para melhorar os sintomas? Reposição hormonal. Repor o hormônio que o ovário parou de produzir, isso vai melhorar 100% dos sintomas. E se, por exemplo, eu não tiver, o dinheiro, enfim, porque às vezes é um custo a mais aí. Como é que isso pode ser feito? Tem algum outro tratamento alternativo? Não tem? O que você indica? Nenhum tratamento alternativo vai ser tão eficaz como a reposição hormonal. Nenhum. Então, hoje mudou muito a reposição hormonal, então a gente tem os estrogênios naturais, progesteronas mais fracas, progesteronas naturais também, e que não acarretam risco, inclusive dão proteção cardiovascular, a longo prazo. Mas tem algumas pacientes, poucas pacientes que têm contraindicação, são aquelas com histórico de câncer de mama,
basicamente isso, ou com risco aumentado para câncer de mama. Aí a gente pode, para essas mulheres, usar os fitoterápicos, né, mas o resultado é bem menor, né, ou tratamentos alternativos, acupuntura, melhora na alimentação, mudança de estilo de vida, exercício, mas o resultado é bem menor, né. Para a questão vaginal, a gente tem a opção também do laser vaginal, para aquelas que não querem usar o hormônio, né, e o resultado é muito bom para essa parte, ou só o hidratante vaginal. Tá. Então, porque tem a secura, é importante utilizar também, hidratar. Porque vai ter esses sintomas gerais, mas tem a questão da vagina, da bexiga, da uretra, e que às vezes a gente precisa repor hormônio nessa região também. Né? Mas o laser ele substitui, mas é um tratamento mais caro ainda. Né? E como que é feita essa reposição hormonal? Então, a reposição é repor exatamente os hormônios que o ovário parou de produzir. Né? Então, a base da reposição hormonal é a reposição do estrogênio. Hoje a gente tem a molécula igualzinha ao que o nosso ovário produz, que é o estradiol, e daí a gente pode dar ou na via oral, ou em gel na pele, ou em adesivo, né? Mulher que tem útero, ela precisa usar progesterona, sempre, tá? Para não ter risco de sangramento e nem risco de câncer de endométrio a longo prazo. Então, a gente tem a progesterona, vários tipos de progesterona, até o Mirena, o Dilmirena, ele é uma opção que a gente também pode usar aí associado, né? Que vai controlar o sangramento e também servir como parte da reposição. Essa é a base da reposição. Às vezes a gente pode complementar com a reposição de testosterona, tá? Só em gel, quando a libido não volta ao normal, né? E tem a opção da reposição do estrogênio vaginal, porque às vezes só repor o estrogênio via oral ou em gel, em adesivo, às vezes não melhora a parte da atrofia vaginal, que é essa secura, esse ressecamento. Então a gente tem a opção do estrogênio vaginal, que pode ser em creme ou em comprimido. Então, só ressaltando a libido, então, é o desejo, né, sexual. Isso. Então, isso também pode ser alterado nessa fase. Sim. Né, lembrando que a libido pode ser alterada por várias outras causas, né? Então, também não dá pra gente culpar só a questão da menopausa. Então, tem que ser feita essa avaliação na consulta, pra mulher não ficar achando que fazer a reposição vai melhorar. Se ela já tinha outras queixas de libido associadas a outras causas, não vai ser a reposição hormonal que vai melhorar, né? Ok. Além da melhora da qualidade de vida, alguns outros benefícios que vêm com a reposição hormonal? A proteção cardiovascular e a proteção óssea, né? Então, a mulher, quando ela entra na menopausa e não faz a reposição, ela começa a ter essa perda de massa óssea. A reposição hormonal, ela protege essa perda de massa óssea. E com os hormônios novos que a gente tem aí dessa última década, né, que é o estrogênio natural, a gente também tem a proteção cardiovascular. Por isso que muitas mulheres, então, têm problemas com osteoporose por conta desse declínio hormonal. Sim, e por isso que muitas começam a desenvolver diabetes, hipertensão depois da menopausa. Ok. Toda mulher na menopausa, ela pode receber a reposição hormonal? Quase todas, né? Então, hoje são pouquíssimas as contraindicações. A mais ainda estabelecida é o câncer de mama, histórico pessoal de câncer de mama, um risco muito aumentado para câncer de mama, com histórico importante familiar, pensando em mutação genética. Um caso ou outro de câncer de mama na família, da avó ou da mãe que teve muito mais tardio, não é contraindicação. Então também tem que ser na consulta clínica, a gente tem que avaliar o histórico aí de câncer para ver se realmente existe aí um fator pensando em câncer de mutação genética, que é a minoria dos casos. É importante saber disso. Tá. Por que existe tanto medo, né, com a reposição hormonal? Esse é o problema, né, que a gente ainda enfrenta até hoje. Porque quando a reposição hormonal foi desenvolvida, eram outros hormônios. Então era o estrogênio equino conjugado, que era um estrogênio que vem da urina da égua. E uma progesterona, que era a medroxiprogesterona, que é uma progesterona que dá muita alteração metabólica. E daí quando foi feito esse estudo, foi o maior estudo que a gente teve de menopausa, foi envolvido mais de 100 mil mulheres no mundo inteiro. Entraram mulheres jovens, entrando na menopausa, e mulheres de 80 anos, mulheres saudáveis e mulheres que já tinham histórico de doença cardiovascular, né? Então, aumentou nesse estudo o número de doenças, de infarto, de derrame, né? E também entrou mulheres que já tinham um histórico importante de câncer na família, pensando em mutação genética. Então, esse estudo foi interrompido e a manchete que saiu na televisão na época foi: reposição hormonal mata, reposição hormonal dá câncer. Desde então, virou esse medo, esse pavor, tanto da população geral e inclusive da área médica, né? Então, ainda hoje tem muitos médicos que não têm esse conhecimento e têm esse medo, e não dão essa opção para a paciente. Então, na verdade, muitas mulheres ainda sofrem porque acabam não tendo orientação correta.
Mas mudou totalmente. Hoje são outros hormônios, e se a gente selecionar o grupo de paciente certo, né, que são as mulheres que estão ainda nos primeiros 10 anos da menopausa, antes dos 60 anos, que não tem doença cardiovascular instalada, né, essas mulheres elas vão ter muito benefícios, muito mais benefício do que risco. E no caso, e o SUS, ele provê isso? Infelizmente não, né? Infelizmente o SUS não provê. A única opção que tem no SUS é o estrogênio vaginal, em creme, é a única opção. Mas da reposição hormonal mesmo, que é o que vai melhorar todos esses sintomas, o SUS não fornece. Mas é interessante, eu estava dando uma checada, tem um projeto de lei que está em andamento no Congresso, e que está para ser aprovado, né? Está em debate, mas que vai obrigar o SUS a fornecer o tratamento hormonal das mulheres. Que notícia Estamos na boa. torcida de que dê certo. Qual seria o custo, mais ou menos, desse tratamento? Acho que é para a mulherada saber. Em torno de R$70, dependendo da dose. Algumas mulheres vão precisar de doses maiores de estrogênio, às vezes vias diferentes, então usar em adesivo, né? Aí pode ser um pouco mais caro, mas em geral em torno de R$70. Tá. E até que idade é feita a reposição hormonal? Esse é um ponto interessante, porque não tem mais limite para a idade, né? Então, a reposição hormonal, ela pode ser feita enquanto a mulher estiver tendo benefício, ou seja, melhora dos sintomas, e enquanto não surgir contraindicação. Então, não tem mais limite. Tá. Quando a mulher ela entra na menopausa, então, se ela não faz a reposição, esses sintomas perduram? Por exemplo, você fala, poxa, não tem mais limite. Quer dizer, essa mulher pode passar anos com esses sintomas. A maioria, com o tempo, vai amenizando, né? Mas do meu ponto de vista, elas vão se acostumando. Então, elas vão se acostumando a não dormir bem, elas vão se acostumando ao cansaço, ou à alteração de humor, à falta de libido, ao ressecamento vaginal, né, a acordar 3, 4 vezes à noite para urinar. Elas vão se acostumando. É óbvio que vão ter algumas que os sintomas é mais leve, talvez elas não tenham muita perda de qualidade de vida, né, mas a maioria vai se acostumando com isso, né, com essa qualidade de vida ruim, infelizmente. Eu queria saber assim, a mulher está nessa fase, né, a gente chega na fase aí do climatério, começam os sintomas, qual que é a melhor maneira para se comunicar quem está perto da gente, né, a se comunicar à família, aos filhos, ao companheiro? Acho que o diálogo é importante para tudo na vida, né? Então, explicar, né? Primeiro buscar conhecimento do que é o climatério, quais são os sintomas, para poder passar isso para o parceiro, para a família, para eles terem mais paciência, para entenderem que você não está ficando louca, né? Porque eu já tive paciente no consultório que o marido queria levá-la para o psiquiatra. E ela falou, não, deixa eu ir na doutora Luca, eu já conheço ela. E era só o climatério, né? Mas ela estava tão alterada emocionalmente que ele queria levá-la no psiquiatra. Então, acho que é importante ter esse diálogo, que realmente essa alteração de humor para algumas mulheres é muito importante, a ponto mesmo de parecer um quadro psiquiátrico, né? Então, precisa ter esse diálogo com a família, para a questão de ter um pouco mais de paciência. Às vezes, né, se a paciente não pode fazer a reposição, ajudar com outros tratamentos, né? Então, na mudança de estilo de vida, colocar um ar-condicionado, né? E entender que vai precisar, às vezes, isso à noite. A questão de ajudar na parte da alimentação, e também na questão da parte sexual, porque isso às vezes afeta muito a parte sexual, se a mulher não faz a reposição, né? Então, vai ter que ter esses ajustes, usar o lubrificante, né? Na relação sexual, entender que a mulher, o desejo vai estar pior e vai precisar de mais estímulo, né? E nem sempre ela vai estar pronta, né? Então, acho que precisa ter mais diálogo mesmo, né, com a família, e buscar informação e ajuda, porque hoje a maioria das mulheres podem fazer a reposição, e aquelas que não podem, a gente tem esses tratamentos alternativos, né, que às vezes eles individualmente não são tão efetivos, mas se a gente conseguir várias estratégias, né, então melhorar a parte da alimentação, para que a mulher não ganhe peso, né, a parte de exercício, o exercício já está comprovado que feito aí de forma rotineira, ele melhora sim os sintomas, né, principalmente das ondas de calor. A gente sabe que melhora a depressão, melhora a ansiedade, então melhora também esses sintomas, né. Acho que a parte de terapia é muito importante para entender essa nova fase, né, inclusive para aquelas que estão fazendo a reposição, porque é uma nova fase na nossa vida, né, então vão vir vários questionamentos, então acho que a terapia ajuda bastante também nessa fase. Eu gosto quando você fala dessa nova fase, né? É uma nova fase. Então eu fico pensando nessa conversa, nesse diálogo com os parceiros, as parceiras, enfim, né? Sobre essa questão de inserir aí o lubrificante, né? De ter um cuidado aí maior com as preliminares.
né? Para realmente a gente virar como se virasse uma outra página para uma outra forma de se lidar, né? Com esse corpo, com esse momento. Sim, e eu acho que entra muito a parte emocional, porque a menopausa, a ideia que a gente tem é do envelhecimento, né? Essa é a ideia que a gente teve, né? Porque antes as mulheres não faziam reposição, não tinha nem essa opção. Então, de fato, aquelas que perdiam muita qualidade de vida, né? A gente tem imagem, a minha mãe fez reposição, mas a maioria das mães não fizeram, das avós, e a gente tem aquela ideia, né? Elas realmente acabou a vida, né? Mudava o humor, ganhava peso, estava sempre cansada, né? Então, é importante ter esse diálogo e tudo. E a parte sexual que é super importante, né? Porque vai mudar, mas vai ter que se adaptar com essa nova fase. Então, precisa ter essa complexidade. Tá. Né? Que bacana saber também dessa coisa de que a atividade física é muito importante, né? Às vezes a gente idealiza uma questão do que seria essa atividade física, mas às vezes uma caminhada maior, né? Subir uma escada em vez de subir um elevador, né? Fazer algumas coisas que estão né? Ali muito próximos, muito acessíveis e que a gente pode estar alterando tudo, né, Lu? Nem sempre a paciente, a mulher, vai ter acesso a fazer uma academia, a fazer algum tipo de esporte, mas dá para você incluir isso na tua rotina, exato. Desceu 2 pontos de ônibus antes, né? Subir de escada, né? Às vezes no próprio tem vários vídeos que dá para elas procurarem na internet, que você pode usar o saco de arroz, o saco de feijão, né, em casa e fazer alguns exercícios. Isso dá para procurar na internet todas as informações, né, para ter ajuda. E a questão da alimentação, mas isso é importante para todo mundo, é que a mulher que não faz a reposição, ela vai ter uma piora da parte cardiovascular, né? Mas mesmo que faz a reposição, a gente tem os fatores do envelhecimento, então todo mundo vai ter um aumento do risco de doença cardiovascular com o envelhecimento. Então a questão da dieta é super importante para todo mundo, tanto para aquelas que fazem como para aquelas que não estão fazendo a reposição, a dieta e o exercício. Né? E como é que você indica também, por exemplo, mulher vai ao posto de saúde ou vai a um hospital, o que ela precisa perguntar? Eu sei que ela já vai estar, de repente, né, num especialista, então na ginecologista, no médico ou na médica ginecologista. O que ela precisa entender? Ela precisa entender melhor dos sintomas dela para poder passar isso. Como é que você orienta? Porque às vezes a pessoa fica inibida, né? A gente chega ali na consulta, não sabe muito como falar, o que perguntar. Essa é uma pergunta interessante, porque a ideia que as pacientes têm de sintomas é onda de calor, que eu acabei nem citando, né, no começo, quando você me perguntou quais são os sintomas. Onda de calor é o sintoma clássico da menopausa, a gente não tem dúvida, mas não são todas as mulheres que vão ter onda de calor, né? Então, se a gente não perguntar, a maioria vai achar que não tem sintomas. E elas vão achando que, eu tô mais cansada, eu tô mais estressada, por isso que eu não tô dormindo direito, minha libido piorou porque eu tô estressada. E daí ela vai arranjando desculpas aí da rotina, porque ela não sabe que esses outros sintomas fazem parte do climatério, né? Ela tá esperando só ter onda de calor. E de fato, se você faz uma boa anamnese, as perguntas, a maioria vão ter algum desses sintomas da parte de humor. Os sintomas mais frequentes que eu vejo no consultório é alteração de humor, fadiga e alteração de sono e de libido. Esses são os sintomas mais prevalentes. A onda de calor não é tão importante, né? Não é tão frequente, eu digo, né? Não é o sintoma mais frequente. Que interessante. E se a gente pensa também que o sono é um dos maiores indicadores, é o que traz uma fonte de equilíbrio para a gente, quer dizer, se isso tem interferência, né? Na verdade, é o que eu falo, é uma bola de neve, né? Então, assim, ela tá com alteração de humor e alteração hormonal que vai piorar o sono. Aí ela não dorme direito, aí ela acorda cansada. Se ela acorda cansada, ela não vai conseguir se movimentar tanto, fazer tanto exercício, nem ter energia para fazer exercício. E pelas alterações hormonais e pela falta do sono, ela começa a ter uma predileção maior para carboidrato, para beliscar. Então ela começa a comer mais e ela se exercita menos. E ela começa a ganhar peso. Aí você vai entrando num ciclo, né? Olha, então uma bola de neve mesmo. Então, Lu, eu queria saber assim, então, se a gente pensasse na alimentação, quais seriam os alimentos que são os amigos e os inimigos aí da menopausa, dessa fase? Na verdade, não é nem da menopausa, acho que é da nossa vida desde nova, né? Porque hoje a gente tem que pensar em prevenção, então tem que começar cedo, começar na infância. Né? Hoje, onde os pediatras mais agem é já na alimentação da infância, que é o hábito que vai criar para o resto da vida, né? E para o envelhecimento e para evitar essas doenças. Então, são os alimentos que a gente orienta para todo mundo, para homem, para mulher, os alimentos ruins e os alimentos bons, né? Tanto para homem quanto para mulher, quanto para aquelas que estão na menopausa, não estão. Então, é diminuir gordura, né? Sempre. Diminuir a quantidade de carboidrato, né? E procurar carboidratos que são integrais. Então, o arroz, tentar procurar o arroz integral,
né? O pão vai para o pão integral, nunca associar mais de um carboidrato numa refeição, então não vai comer um arroz com purê, um macarrão, né? Então a gente diminui a quantidade de carboidrato, proteína precisa ter sempre nas refeições, almoço e jantar, né? Mas não fazer nada frito, nada empanado, né? Pelo menos na maior parte do tempo. A gente tenta, óbvio que dá para ter as exceções no fim de semana, né? Mas a rotina que é o mais importante. Verdura e legumes em todas as refeições, né? Se possível, colocar grãos. Tudo isso vai ajudar no controle, né, do colesterol, da glicemia, né? O leite é super importante, a gente acabou não falando, mas precisa ter a ingesta de cálcio nessa fase, que é super importante, mesmo para aquelas que estão fazendo reposição, né? Não adianta a gente só fazer reposição se a gente não tiver o cálcio, né? Porque esse cálcio vai começar a sair do osso. Então a gente precisa ter uma ingesta de cálcio. Hoje quase ninguém toma leite, né? Aliás, o leite virou um vilão, então hoje quase ninguém toma leite. Então precisa ter uma fonte de cálcio. Se a gente não conseguir no leite, tem paciente que não tolera ou não gosta, a gente faz suplementação em comprimido, né? Hoje tem várias opções, inclusive o SUS fornece suplementação de cálcio em comprimido. Ah, que interessante saber. Tá. E com relação a essa quantidade que a gente tem aí de informação hoje pelas redes sociais, né, e tudo mais, o que você aconselha? Porque vem informação de tudo quanto é jeito. E esse eu acho que é a parte mais difícil para tudo, na medicina, aliás, em geral para tudo, né? Então precisa procurar alguém que entenda direito, né? Então é o que eu sempre falo para as pacientes, quando vai procurar um médico tem que ver o currículo, né? Porque hoje o que mais tem é gente que não tem informação adequada, né? Então, pelo menos é a melhor forma, né, de conseguir informações mais seguras, né? Nessa questão, né, da menopausa, da diminuição dos hormônios, o que isso provoca com relação à na nossa estética, né? A falta do estrogênio vai, em geral, dar um ressecamento de pele, ressecamento de cabelo, né? Esses são sintomas que a gente vai tendo também com o envelhecimento, mas principalmente as mulheres se queixam muito quando elas entram na menopausa, no climatério, dessas queixas dessa parte estética. A reposição hormonal, ela melhora, mas a gente tem uma questão individual também da pessoa e do próprio envelhecimento, né? Então, a parte de hidratação é super importante, né? Então, a pele com envelhecimento, para todo mundo, ela vai ficando mais fina, né? Então, mais frágil, machuca mais fácil. Então, hidratação, tem que comprar aqueles hidratantes para hidratação profunda, né? Para melhorar. O cabelo, ele vai ficando mais ressecado mesmo. O estrogênio, ele acaba melhorando um pouco, essa questão de unha também, né? Mas o que não conseguir com a reposição hormonal vai ter que fazer com a parte de estética mesmo, né? Difícil. Lu, então existe ainda muito tabu, né, de se falar a respeito de que está na menopausa, ou que entrou no climatério, né? Aliás, eu acho que é um preconceito aí que acompanha a questão do envelhecimento. O que você pode estar falando para a gente sobre isso, né, para a gente refletir? Ainda existe, mas eu acho que já mudou muito nessas últimas décadas, né? Então hoje a mídia fala muito, as mulheres procuram mais cedo ajuda, elas conversam entre elas, e isso faz elas entenderem que é um processo natural da mulher, né? A diferença do homem é ele não vai ter, o testículo do homem vai continuar produzindo a testosterona pro resto da vida, vai diminuindo lentamente, então ele não passa por esse processo agudo, né, que a gente tem, né, um marco na nossa vida. Eles não passam, eles vão tendo uma queda da produção dos hormônios ao longo da vida, né. A gente passa por essa fase, né, nesse período aí da transição menopausal, com muitas mudanças que vêm de uma vez. Então a gente tem dificuldade de entender todas as mudanças do nosso corpo e conseguir se encaixar nessa nova fase, mesmo com todas essas questões físicas que vêm pra gente, né. Então, eu acho que é informação, né, então buscar informação e buscar ajuda, porque assim, faz parte. Toda mulher vai passar por isso, todas, né? Então, às vezes elas vêm no consultório e falam, ai meu Deus, eu entrei na menopausa. Eu falei, todo mundo vai entrar. Do mesmo jeito, a certeza que a gente tem é que a gente vai entrar na menopausa e que a gente vai morrer, né? Então, todo mundo vai passar por isso, né? O que a gente precisa buscar é informação e ajuda para a gente conseguir passar por essa fase de uma forma tranquila, né? Porque dá para passar por essa fase de uma forma tranquila, principalmente com a reposição hormonal e para aquelas que não podem, com essas outras opções, né, alternativas. E o que eu falo que muda na prática, na nossa vida, é que a gente não pode mais engravidar. E a maioria já não quer engravidar nessa fase, então tá ótimo. Porque de resto a gente é o envelhecimento, é o processo natural do envelhecimento, né, que a gente vai tendo. Obrigada, Lu, por todas essas informações.